Gargantua e Pantagruel, obra de François Rabelais, é um conjunto de 5 livros publicados entre o século XVI, durante o Renascimento francês. A narrativa segue as aventuras fantásticas e satíricas de dois gigantes, Gargantua e seu filho Pantagruel. É uma obra complexa que mistura comédia, paródia, sátira social e erudição humanista, criticando instituições e costumes da época. Ideias principais. 1. Crítica à sociedade e instituições. Rabelais satiriza a igreja, a educação escolástica medieval, a guerra e as figuras autoritárias. A obra defende valores como a liberdade individual, a educação humanista e o conhecimento científico. 2. Humanismo renascentista. A obra reflete o humanismo da época, celebrando a razão, a ciência e a busca pelo saber. O autor exalta uma educação ampla, que inclui o estudo das letras, ciências naturais, línguas e práticas físicas. 3. Liberdade e prazer. Rabelais valoriza a alegria, a boa comida, a bebida e os prazeres do corpo como aspectos naturais e positivos da vida, em oposição ao ascetismo religioso. O lema da Abadia de Telem, criada no livro, é Faze o que quiseres. 4. Linguagem cômica e grotesca. A obra utiliza uma linguagem repleta de humor escatológico, referências a excrementos, comida, sexo e exageros grotescos para subverter normas sociais e expressar uma visão crítica do mundo. Enredo. A narrativa se desdobra em 5 livros, cada um contendo aventuras e episódios satíricos. O Nascimento de Gargantua. O primeiro livro foca na vida de Gargantua, desde seu nascimento extravagante. Ele nasce pela orelha da mãe até sua juventude e educação. Rabelais critica a educação medieval e sugere um modelo humanista. Gargantua também vence uma guerra absurda contra Picrochole, rei vizinho. Panta 2. Pantagruel. O segundo livro acompanha Pantagruel, filho de Gargantua, que, como seu pai, é um gigante. Ele estuda em Paris e vive aventuras com seu fiel companheiro, Panurge, um personagem astuto e falador. Há críticas à guerra e à falta de sabedoria dos poderosos. 3. As dúvidas de Panurge. Neste livro, Panurge pergunta se deve ou não casar, temendo ser traído. Para resolver o dilema, Pantagruel e Panurge consultam oráculos, adivinhos e figuras excêntricas. A obra satiriza a superstição e as práticas irracionais. 4. A viagem ao oráculo da garrafa. Pantagruel, Panurge e outros companheiros embarcam em uma viagem fantástica em busca do oráculo da garrafa, que dará a resposta definitiva à dúvida de Panurge sobre o casamento. Eles visitam várias ilhas alegóricas que satirizam comportamentos humanos e instituições. 5. A revelação final. No último livro, a comitiva chega ao oráculo da garrafa. A resposta enigmática, trinque ou beba, celebra os prazeres simples da vida e sugere uma mensagem humanista sobre a busca pela felicidade. Importância da obra. Gargantua e Pantagruel é um marco da literatura universal e uma crítica mordaz à sociedade do século XVI. Ao mesmo tempo, reflete o otimismo renascentista e a valorização do conhecimento. Rabelais utiliza a sátira e o grotesco para questionar dogmas e propor uma visão mais livre e racional do mundo. Gargantua e Pantagruel, de François Rabelais, foi escrito no contexto do Renascimento francês, no século XVI, um período marcado por grandes transformações culturais, sociais e políticas na Europa. Esse período é influenciado pelo humanismo renascentista, pela reforma protestante e pelos avanços científicos, mas também por tensões religiosas, guerras e a resistência das estruturas medievais tradicionais. Contexto social e político. 1. O Renascimento e o humanismo. O Renascimento valorizou a razão, o conhecimento científico e o estudo dos clássicos greco-romanos. O humanismo, movimento intelectual central da época, exaltava o potencial humano e a busca pelo saber, defendendo uma educação ampla e crítica. Rabelais era profundamente influenciado por essa mentalidade humanista, refletindo-a em sua obra. 2. A Igreja Católica e a Reforma Protestante. O poder da Igreja Católica, até então incontestável, começou a ser desafiado com a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517. Esse movimento criticava a corrupção da Igreja, como a venda de indulgências, e defendia uma fé mais pessoal e menos ritualística. A Europa mergulhou em conflitos religiosos, como as guerras entre católicos e protestantes. 3. A educação medieval versus os novos ideais. A educação tradicional, baseada na escolástica medieval, era considerada por muitos humanistas como dogmática e ultrapassada.
Em contraste, surgia um modelo educacional mais dinâmico, voltado para o desenvolvimento intelectual e físico do indivíduo. 4. A monarquia centralizadora e as guerras. O século XVI também foi marcado pelo fortalecimento das monarquias nacionais, que consolidaram seu poder sobre os senhores feudais. A França, em particular, passou por tensões internas e externas, como guerras com o Sacro Império Romano Germânico e disputas religiosas, que trouxeram grande instabilidade. Críticas de Rabelais às estruturas sociais e políticas. François Rabelais, através da sátira e do grotesco, questiona e critica as principais instituições e práticas de sua época. Suas críticas podem ser divididas em 1. Crítica à Igreja e à religiosidade dogmática. Rabelais expõe a corrupção e o fanatismo da Igreja Católica, criticando os monges ignorantes e a religiosidade baseada em rituais vazios. No livro, personagens como os frades eclesiásticos são retratados como hipócritas e preguiçosos. Exemplo: a personagem Frei João, um monge que prefere lutar e beber do que rezar, é uma paródia das ordens religiosas. Rabelais não rejeita a religião em si, mas defende uma espiritualidade mais autêntica e livre de dogmas. 2. Crítica à guerra e ao poder político. A obra satiriza a guerra como um fenômeno absurdo e destrutivo, movido por interesses mesquinhos dos poderosos. Exemplo: a guerra entre Gantua e Picrocole é iniciada por uma disputa ridícula sobre pastéis roubados. Essa paródia critica a insensatez dos conflitos políticos e a ganância dos reis. Rabelais também critica o poder absolutista e os governantes que governam sem sabedoria ou ética. 3. Crítica à educação medieval. A educação escolástica, com seu foco em discussões teológicas e lógica formal, é retratada como inútil e desconectada da vida real. Rabelais propõe uma educação humanista, que valorize o estudo das ciências naturais, das línguas, das artes e do desenvolvimento físico. Exemplo: Gargantua recebe uma educação escolástica ineficaz até que seu pai o coloca sob a tutela de um mestre humanista que ensina de forma prática e abrangente. 4. Defesa da liberdade individual e do prazer. Rabelais critica o ascetismo religioso e a repressão dos prazeres humanos. Para ele, o corpo e seus prazeres devem ser celebrados, não negados. A Abadia de Telem, com o lema "Faze o que quiseres", simboliza a utopia de uma sociedade baseada na liberdade, no prazer e na razão. Telem é uma crítica direta ao controle exercido pela Igreja e por outras instituições sobre a vida das pessoas. 5. Crítica à superstição e à irracionalidade. Panurge, em sua busca por conselhos sobre o casamento, consulta oráculos e figuras supersticiosas. Essa jornada satiriza a crença cega em adivinhações e práticas irracionais, defendendo em seu lugar a razão e o conhecimento. Conclusão: François Rabelais, em Gargantua e Pantagruel, utiliza a sátira e o grotesco para criticar as estruturas políticas, religiosas e sociais do século XVI. Sua obra reflete o pensamento humanista renascentista, defendendo valores como a liberdade, a educação integral, a busca pelo conhecimento e o prazer como elementos centrais da vida. Através da comicidade e do exagero, Rabelais desafia os dogmas e propõe uma visão mais otimista e racional do ser humano. Gargantua e Pantagruel, de François Rabelais, tem sido interpretada e analisada por diversos filósofos, literatos e psicólogos ao longo dos séculos. Sua riqueza simbólica, linguagem inovadora e crítica social permitiram que a obra transcendesse seu contexto renascentista, influenciando movimentos intelectuais e artísticos posteriores. Interpretações filosóficas e literárias. 1. Mikhail Bakhtin e o conceito de carnavalização. O filósofo e teórico literário Mikhail Bakhtin foi um dos principais estudiosos da obra de Rabelais. Em seu livro A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, Bakhtin cunhou o termo carnavalização para descrever a estética rabelaisiana. A carnavalização envolve a inversão temporária das hierarquias sociais e a celebração do grotesco, do corporal e do mundano. Rabelais usa o riso e o exagero para subverter as normas, permitindo uma visão crítica da sociedade. O carnaval literário cria um espaço onde os valores fixos, como religião, política e moralidade, podem ser questionados e renovados. Para Bakhtin, a obra representa a liberdade criativa e a possibilidade de transformação social através do humor. O iluminismo e a crítica à religião.
No século XVIII, filósofos iluministas como Voltaire e Diderot viam em Rabelais um precursor das ideias libertárias. Sua crítica à Igreja e às instituições dogmáticas inspirou os pensadores do Iluminismo a questionar o poder religioso e promover a razão, o progresso e a liberdade individual. Nietzsche e a celebração do corpo e do prazer. O filósofo Friedrich Nietzsche interpretou a obra de Rabelais como uma celebração dos instintos vitais do ser humano. A exaltação do corpo, dos prazeres terrenos e da liberdade individual em Gargantua e Pantagruel ecoa a crítica de Nietzsche ao ascetismo cristão. Rabelais representa uma rejeição do niilismo e a afirmação de uma vida plena e alegre. 4. O romantismo e a literatura moderna. Escritores românticos e modernos, como Victor Hugo, Laurence Sterne e James Joyce, viram em Rabelais um modelo de liberdade literária e experimentação formal. Sua linguagem exuberante e inventiva influenciou técnicas como o fluxo de consciência e o uso do grotesco para retratar a complexidade humana. James Joyce incorporou elementos do estilo rabelaisiano, como o humor, a paródia e o realismo exagerado. Interpretações psicológicas. Sigmund Freud e o humor como subversão. Para Freud, o humor funciona como uma válvula de escape para tensões sociais e repressões psíquicas. A obra de Rabelais, com seu humor escatológico e grotesco, permite liberar os impulsos reprimidos e questionar as normas culturais. Rabelais satiriza tabus como a sexualidade, o corpo e o poder, oferecendo uma crítica disfarçada por meio do riso. 2. Carl Jung e o simbolismo do grotesco. Em sua psicologia analítica, destaca o papel do grotesco e do carnavalesco na integração dos aspectos sômbrios da psique humana. O grotesco em Rabelais revela os aspectos arquetípicos do ser humano, como os instintos primitivos, o cômico e o irracional, promovendo a aceitação de todas as facetas da personalidade. 3. A psicanálise e o corpo. A obra de Rabelais pode ser vista como uma antecipação da visão psicanalítica do corpo, como um campo de tensões entre prazer e repressão. Ao exaltar o corpo humano e suas funções físicas, comer, beber, excretar, Rabelais questiona o desprezo medieval pelo corpo e pela materialidade. Contribuições para a atualidade. 1. Crítica ao autoritarismo e às instituições. A crítica de Rabelais às estruturas opressoras, como a Igreja e os governos belicosos, mantém-se relevante no debate sobre autoritarismo, fundamentalismo e controle social. Sua obra defende valores como a liberdade, a educação crítica e o conhecimento científico. 2. Valorização do humor como resistência. O uso do humor como ferramenta de subversão e crítica é uma lição atemporal. Em tempos de censura ou repressão, o riso e a sátira continuam sendo armas poderosas contra o poder autoritário. 3. A utopia da liberdade e do prazer. A Abadia de Teleme, com o lema Faze o que quiseres, continua inspirando ideais de liberdade individual, criatividade e autenticidade. É uma crítica ao moralismo e uma defesa do prazer como parte essencial da vida humana. 4. Educação humanista. A crítica rabelaisiana à educação tradicional ressoa nos debates contemporâneos sobre modelos educacionais. Rabelais propõe uma educação que una teoria e prática, razão e imaginação, formando indivíduos críticos e completos. 5. Relevância do grotesco e da carnavalização. A estética do grotesco, descrita por Bakhtin, continua influenciando a arte, a literatura e a cultura popular. Obras modernas e contemporâneas, como os filmes de Terry Gilliam ou os romances de Salman Rushdie, bebem dessa tradição carnavalesca, misturando o sublime ao vulgar para questionar o mundo. Conclusão: Gargantua e Pantagruel não é apenas uma crítica social de seu tempo, é uma celebração do humano em sua totalidade. Sua linguagem irreverente, suas críticas mordazes e suas utopias de liberdade ressoam na contemporaneidade, inspirando reflexões sobre autoritarismo, educação, prazer e criatividade. Ao longo dos séculos, filósofos, escritores e psicólogos reconheceram em Rabelais um mestre do riso libertador, que desafia dogmas e celebra a vida em todas as suas formas.